Senhor, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para juntos, ó Deus, aprendermos de Ti, Pai. Que o nosso coração esteja aberto, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz. Ó Deus, venha atuar, ó Pai, no nosso intelecto, no nosso coração, porque tudo, Senhor, tudo, ó Deus, em tudo nós dependemos de Ti, Pai. E tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Nós Te amamos, Senhor, e rogamos pela Tua cooperação, pela cooperação do Teu Santo Espírito, Pai. Fale conosco, nos oriente em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Para sentar, nós vamos nos ater aqui na carta da Epístola de Paulo a Filemon, né? Vamos conhecer um pouco dessa história maravilhosa. É o menor livro, né, que o apóstolo Paulo, a menor carta que o apóstolo Paulo enviou para alguém. A menor epístola nas cartas paulinas foi essa enviada a Filemon. E essa carta enviada a Filemon, né, ela tinha como objetivo principal, né, atender essa necessidade, falar especificamente a Filemon e aos irmãos que estavam próximos a ele, e tinha também como finalidade uma intercessão, né, ou uma ponte ligando a vida de Onésimo. Então nós vamos conhecer aqui quem era Onésimo, quem era Filemon, que pessoa era Filemon, qual era a ocupação de Filemon. Ele era um homem rico, de posses, de bem, todavia era o homem que tinha o Senhor como Salvador de sua vida, né? Nós conhecemos então aqui essa carta, e nós vamos ouvir aqui falar a respeito de outros colegas de Paulo, né? E com isso nós vamos entender também que quando Paulo ele escreve a Filemon essa carta, ele está preso, né? Não é nada fácil fazer a obra de Deus sob grilhões. E Paulo se encontrava nessa situação. Mas louvado seja o nome do Senhor, que apesar de tudo isso, foi com a vida de Paulo, foi com esse intercessor maravilhoso, que aprendeu do Senhor e deu prova de que realmente aprendera de Deus, aprendera de Jesus Cristo, fazendo igual a Ele, né? Que coisa boa, quando nós nos colocamos como veículo na mão do Senhor, como alguém que Deus possa usar como ponte para falar com o outro lado do mundo, ou mesmo com um vizinho, ou alguém que estava distante, fazendo coisas horríveis, erradas, mas de repente conhece Jesus e sua vida faz o quê? Ela muda. Então agora o jeito de olhar para aquela pessoa tem que ser diferente, né? Tem que corresponder àquele chamado que ele atendeu de Deus. Então nós vamos ler a palavra para nós entendermos melhor. Depois nós voltamos aqui para discutir alguns pontos. Vamos ler essa epístola, né? Eu quero ler com os irmãos, quero que os irmãos acompanhem aí. Nós vamos ler todo ele,
depois nós vamos voltar, né? E vamos mastigar a palavra do Senhor e ver como acontece quando o Espírito Santo, ele toma a direção. Quando o homem deixa o Espírito Santo reger a sua vida, reger aquele momento que ele está vivendo. Como agora, por exemplo, né? Vamos deixar o Espírito Santo nos reger, nos colocar e nos falar exatamente o que ele deseja falar. Vamos ler a palavra. Diz assim a palavra, que os irmãos acompanhem, né? Epístola de Paulo a Filemon, tá? Filemon está depois de Tito, Tito está depois de Timóteo. Isso. Aí você vai aos Hebreus, Colossenses, você acha rapidinho. Muito bem, vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Primeiro, a minha Bíblia está dividida aqui nos seguintes tópicos. Eu tenho prefácio e saudação. Eu tenho o segundo ponto, ação de graças. Eu tenho o terceiro ponto, Paulo intercede em favor de Onésimo. E o quarto e último ponto é comunicações pessoais, saudações e bênção. Os tópicos que está dividido aqui na minha Bíblia, né? Pode não estar assim na sua, depende muito da versão que nós estamos lendo. Muito bem, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Para os irmãos começarem a entender, né, nós vamos já intercalando aqui na leitura, porque nós vemos Paulo se apresentando como autor da carta endereçada a quem? A Filemon. E tendo como coautor dessa carta Timóteo, que está ali presente, ajudando a ele, né, com alguma coisa. Vamos falar sobre isso, temos que lembrar disso, né? Cooperador esperto é assim, cooperador que trabalha, que mostra serviço, que quer agarrar a obra de Deus, enquanto o pastor está falando em alguma coisa correspondente à obra de Deus, ele fala, mas tem o irmão fulano, você esqueceu do irmão cicrano, tem esse problema assim, que temos que resolver, né? Dá um toquezinho. É muita coisa para a gente guardar, né? Para o pastor guardar. Então o cooperador, ele está sempre ajudando, dá um toque, né? Então assim aconteceu o Timóteo ali falando. E a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que coisa linda! A igreja sempre teve início na nossa casa, entre nossos irmãos. E aqui quando Paulo ele fala sobre a irmã Áfia e Arquipo, né? Provavelmente Filemon tem um parentesco, seja pai dessas pessoas, né? Eles estão interligados aqui. E existe na casa de Filemon, existe uma igreja, né? Existe um povo que adora ao Senhor. Assim como em nossos lares, nós temos uma igreja, nós começamos como igreja do Senhor. Então ele fala exatamente apontando essas duas pessoas e fala sobre a graça que existe ali, porque a igreja que está em sua casa, a igreja do Senhor, elas têm que estar primeiro em nossa casa, depois em nosso coração, né? A obra de Deus, ela tem que estar em nosso coração, porque quando nós nos relacionamos com a obra de Deus, tudo que é ligado com a obra de Deus nos traz prazer, nos traz alegria, né?
Assim como nós somos uma só carne, quando um membro está enfermo, nós também sentimos dores, sentimos essa enfermidade, sofremos juntos, né? Passamos juntos. Aí vamos ao segundo tópico, ação de graça. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Ele continua. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no seu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem ainda, no próximo tópico aqui, Paulo intercede em favor de Onésimo. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, vírgula, o velho. Agora ele estava velho, né? E ele fazia questão de dizer isso. Paulo, o velho, né? E agora, até prisioneiro de Cristo Jesus. De novo, ele mostra que está prisioneiro. Sim, solicito-te um favor em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre almas. Ele fala isso, que gerei entre algemas e almas. Tá pensando o quê? Então tá, irmãos, olha só que maravilha, né? Aí quando a gente fala assim, ele está rogando em favor do filho dele. Nós temos como costume dizer isso, né? Fulano é meu filho na fé, né? Ele se converteu quando eu estava pregando lá, em tal lugar. E ele, desde então, ele segue ao Senhor com força e a graça dele é demais. Ele é meu filho na fé, eu considero ele um filho na fé. E o que nós não fazemos por um filho na fé, né? Vamos ver o que Paulo está fazendo aqui. Ele, antes, te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Tanto é útil para você quanto para mim, no momento. Eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo. Eu queria conservá-lo comigo mesmo. Em teu lugar, me servir, mas nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ter como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ter afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo. Como irmão, eu tinha uma caneta aqui? Aqui. Como irmão, né? Não como escravo, mas acima disso, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também eu me deves até a ti mesmo.
Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração, ou alegro meu coração com isso. Nas comunicações pessoais ele diz: certo como estou de tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou te pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos verei restituído. Saúda-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Amém? Glória a Jesus. Bem, nós temos aqui essa carta maravilhosa. E eu comecei a ler essa carta de Filemon. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, qual era o propósito, a ideia de Filemon, de Paulo, quando escreveu a Filemon dessa forma? Olha só que situação, o homem estava preso, né? Provavelmente uma prisão domiciliar, mas tinha que ser guardado e estava mesmo preso, ele não podia sair dali, né? E ele tinha necessidade de continuar fazendo a obra de Deus. Então você imagina um apóstolo cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da experiência de Deus, preso num determinado lugar. Digamos que hoje, trazendo para a época de hoje, um homem cheio do Espírito Santo de Deus como um Paulo, cheio de convicção da obra de que ele tem que fazer no nome do Senhor, daquele compromisso que ele tem que fazer a obra do Senhor. Digamos que ele esteja preso hoje, numa prisão mais comum que você possa imaginar, no Xiru, como é que é? Xuri, ou qualquer outra penitenciária mais próxima aqui, ele esteja preso. Por alguma razão ele foi parar ali. As autoridades o puseram ali. E ali dentro daquela prisão, ele começa a testemunhar de Jesus. Porque falar de Jesus para os apóstolos que viveram e presenciaram Jesus era a coisa mais fácil que tinha. Eu vivi com ele, eu vi ele abrir os olhos do cego, né? Eu vi ele curar leprosos, eu vi ele tocar na língua do mudo e falar assim, fala. Era muito fácil pregar para alguém que conviveu com Jesus e viu Jesus fazer as maravilhas que ele fez. Mas um Paulo que não estava nem aí com o Cristo, com Jesus, que foi abordado no caminho de Damasco, né? Esse Paulo, ele não tinha uma experiência conforme os discípulos tinham, mas depois ele veio a ter até maior experiência com Cristo, né? Então agora ele tinha pulsando dentro dele o Evangelho, a graça salvadora do Santo Espírito de Deus. Então, eu acho muito bonito isso, quando nós estamos falando aqui sobre essa obra maravilhosa. Eu falei com o pastor me sugeriu que eu desse sequência ou que eu trouxesse um outro estudo. Não tinha problema. É que para seguir a sequência teria que ir para Filemon, que a irmã parou no Tito, né? Aí eu, não, de forma alguma, vamos dar sequência, porque a palavra é a mesma, a abordagem aqui é a mesma, é o amor intercessório de alguém que compreende a obra
do Evangelho de Deus. Quando nós compreendemos a obra do Evangelho de Deus, que é sem dúvida nenhuma pregar, falar, anunciar, em tempo e fora de tempo, falar a palavra de Deus. Nós vemos aí a fome e a ânsia de Paulo, e a forma como ele falava, como ele abordava o assunto, era muito empolgante. Porque veja bem, nós temos lá na prisão, quem está lá com ele? Nós temos Epáfras, no versículo 23, Epáfras. Nós temos Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, que ele chama meus cooperadores. Esses irmãos estavam ali e Timóteo, Timóteo ali presente, Imagine você, no exato momento que Paulo começa a escrever, a falar: rapaz, eu tenho uma coisa para falar com Filemon, mas eu estou orando a Deus muito, e eu preciso falar com Filemon sobre isso, mas cara, o Onésimo é uma bênção hoje, mas o Onésimo me contou, que teve um desentendimento com Filemon. Onésimo não me abriu muito o jogo, não falou muito bem sobre o que tinha acontecido, mas Onésimo foi parar na prisão porque ele devia ao seu senhor e não pagou, estava em dívida. Provavelmente o seu senhor largou de mão, provavelmente também ele tenha denunciado até, porque Onésimo era um senhor que tinha um escravo, que tinha uma pessoa como servo. Ele era o seu servente, e o servente provavelmente era pago para prestar serviço para quem? Para Onésimo. Eu tenho que falar mais alto? Não, é porque está sussurrando muito, vai sair na filmagem. Quem está sussurrando? O pessoal conversando. Ah, tá. Tudo bem. Obrigado. Então, olha só, irmãos. O Onésimo, ele diz o seguinte, ele fala o seguinte. Ele fala: olha, Paulo, eu tive um problema com meu senhor lá, e eu não tenho coragem de voltar. Mas olha, eu falo a verdade com você, eu me arrependo, Agora que eu conheço Cristo, veja, Onésimo, o escravo, o servo, quando servia na casa de Filemon, o seu senhor, a quem Paulo está escrevendo, nessa época, Onésimo não servia a Deus. Onésimo não tinha um compromisso com Deus, que provavelmente Filemon também, o seu senhor, não tinha ainda tido um conhecimento com Cristo. Mas, com as viagens missionárias do apóstolo Paulo, olha lá, Filemon é alcançado pela graça. Mas o episódio já tinha ocorrido. Provavelmente Filemon já tinha outro servo no lugar de Onésimo. Mas agora Paulo, ele entra com a petição intercessória. Ele, tendo o Espírito Santo e a graça de Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis quando nós clamamos a Ele, não é verdade? Com gemidos inexprimíveis. Não dá para explicar esse gemido, não dá para explicar essa forma, não dá para explicar esse método que o Espírito Santo usa para interceder em favor de alguém.
Imagine quando você está orando em favor do seu irmão, da sua irmã, quando você está apresentando para Deus e olha e vê que ele está enfermo, na enfermidade, aí você começa a orar, você começa a sentir dor, você começa a gemer. Isso não é você quem está fazendo, é o Santo Espírito de Deus que está intercedendo com gemidos inexprimíveis e está alcançando lá aquela pessoa que está lá do outro lado, enferma. O Espírito Santo está alcançando. Então Paulo, entendendo a obra de Cristo e sendo um homem convertido e experiente na presença de Deus, ele começa a falar com Filemon. Filemon, irmãos, a gente tem uma mania, né, que funciona, né, que funciona. Você, quando você quer chamar a atenção de alguém, né, pastor? Quando nós queremos chamar a atenção de alguém que está fazendo alguma coisa errada, primeiro a gente elogia, né? A gente faz um plágio, né? Primeiro a gente dá uma volta. Você é maravilhoso, você é uma bênção. Mas tem uma coisa que você precisa mudar. Aí começa, né? Tem uma coisa que você precisa mudar, que você precisa melhorar nisso, porque isso vai te atrapalhar, isso não vai ser bom para o seu caminhar, né? Não é dessa forma, pastor, que a gente faz? A gente elogia e depois a gente vai, né? Uma vez eu estava orando e percebi uma coisa na minha oração. Eu tive uma experiência que foi única. Eu pensei assim, quer dizer que funciona? Sim, Deus. Que bom. Eu estava orando, eu estava me sentindo difícil, pesado, vazio aquele dia para orar no meu quarto. E eu comecei a orar. Eu disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou falar com Deus agora? Senhor, o que eu faço agora? Aí me veio ao coração uma coisa. Começa a exaltar. Começa a dizer que Ele é maravilhoso. Ou seja, você começa enchendo a bola de Deus. Não que Ele precisasse, né, que você enchesse a bola dele com alguma coisa. Mas você começa a dizer que Ele é maravilhoso. Aí eu comecei, Senhor, Tu és maravilhoso. Eu não mereço nada. E tenho tudo o que preciso. O que eu não preciso, o Senhor não me dá. E eu não quero, não faço questão. E Tu és um Deus tão maravilhoso que vê a minha necessidade antes de eu falar. Que Deus passou por aqui? Ou que nação tem um Deus igual eu tenho? Que me responde antes de eu pedir. Sem que eu diga o que eu preciso, Ele já sabe o que eu preciso. Eu comecei a falar dessa forma. Nisso, quando eu comecei a falar e agradecer e engrandecer a Deus, eu comecei a sentir a volta daquele agradecimento que eu estava fazendo para Deus. Comecei a sentir a presença dEle. Quanto mais eu exaltava, quanto mais eu admirava, quanto mais eu dizia o quanto Ele era formidável para mim, mais Ele me retribuía com a sua presença e com a sua graça na minha vida. E naquela hora, eu pude voar alto. Eu pude me desligar completamente e receber o Senhor Jesus na minha vida. E foi uma experiência única e maravilhosa, uma experiência que nós temos com Deus. Então, Paulo, quando ele começa a falar para Filemon, ele começa dizendo assim no versículo 4, olha, dou graças a Deus, lembro de você sempre nas minhas orações. Estou sempre lembrando de você, Filemon, quando eu estou orando. Eu lembro de você, antes de você se converter. Eu lembro de você se convertendo a Deus. Eu lembro de você, Filemon,
E a sua obra, rapaz, olha, estou estando ciente do amor que você tem e da fé que você tem com o Senhor Jesus. Eu sou, né? Ele tendo essa fé, essa graça, essa comunhão, ele fala para Filemon: eu conhecendo você, Filemon, sabendo que você é um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, sabendo do seu temor e do seu amor para com o Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos que estão ao seu redor. O homem tinha uma igreja dentro de casa, né? O homem não poderia ser hipócrita. Ele tinha uma igreja dentro de casa. E ele começava então a falar dessa forma para Filemon: para que a comunhão da tua fé, Filemon, se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. De todo o bem que há em nós para com Cristo. O bem que está em você. A graça que está sobre você, meu amado Filemon, é a graça que eu recebi do Senhor e está sobre mim. Ele começa a fazer um rodeio, né? Para depois, ele começa a encher Filemon, né? A elogiar Filemon e a dizer o quanto respeita a posição de servo, de cristão de Filemon, porque ele era um homem digno de respeito. E quando ele continua falando todas essas coisas, ele não para por aí. Ele continua: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no seu amor. Eu me alegrei muito, me confortei muito no seu amor. E o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. Eu sei que você tem orado em favor dos santos. E os santos aqui estão comentando: rapaz, Filemon não cessa de orar por nós. Não tem? Os irmãos aqui que ele fala, né? Que estava lá na casa. E ele diz: olha, nós estamos engrandecidos e fortalecidos porque você não cessa de orar e de clamar e de interceder por nós. Então ele tem essa intimidade com Filemon, explicando a Filemon, falando de Filemon. Imagina que ele esteja com as suas duas mãos acorrentadas, com algemas, né? Grilhões. Não sei qual é a forma de algemas. Provavelmente era uma corrente que passava em volta do seu, atravessava em volta e no meio, e tinha um cadeado que não deixava ele deslocar a sua mão. Mas digamos que já o irmão que estava aqui do lado, convertido também, junto com Paulo, né? Timóteo mais próximo, estivesse só com os troncos dos pés amarrados. Esse Paulo, ele é muito, tem que ficar cuidado com esse Paulo. Vamos prender ele, mas prende ele nos dois lados. Prende ele pelos pés e pelas mãos. Que é um tal de começar a adorar, levantar os braços. Vamos segurar a mão desse cara para ele parar de se manifestar dessa forma, porque os outros aqui ficam tudo empolgado e começam a adorar também. Aí vamos segurar as mãos e os pés dele. Mas alguns dos outros estavam só com os pés amarrados. Então alguém vai ter que escrever, né? Então alguém vai ter que escrever. Escreve aí, eu vou ditar. Não, me dá aqui, eu vou dar um jeito de escrever, me dá aqui, eu consegui dar um jeito de escrever aqui. Não, aqui está dando. Vamos lá. Me ajuda aqui, passa a folha aqui, me dá outro rabisco aqui, o meu acabou. E ele continua escrevendo. E os colaboradores estão ali ajudando a ele a escrever, a falar. Tem alguma coisa que eu estou esquecendo? Filemon despediu Onésimo. Onésimo tem uma necessidade de voltar.
a trabalhar com Filemão. Mas Onésimo tem vergonha. Então agora entra o Espírito de Deus intercedendo ali, né, em favor de Onésimo. E ele começa a falar sobre Onésimo. Onésimo não tinha experiência com o Senhor quando estava na companhia de Filemão. Provavelmente Filemão também não tinha conhecimento do Senhor, não era ainda convertido, quando se viu defraudado por Onésimo em alguma coisa. O que acontece? Filemão despede Onésimo. E lá, nessa cidade, era onde mais recorriam ali, perto de Colossos, né? Os prisioneiros que queriam ficar distante dos seus aborrecedores, corriam para ali. É como se fosse uma cidade, né, de refúgio, né, para onde corria o criminoso. Corria para ali, se escondia ali e ninguém achava ele. Um dia Paulo está lá pregando, naquela cidade, naquele lugar, naquela prisão, e olha quem está ali pagando o preço pelo seu erro. Onésimo. Onésimo então começa a observar Paulo pregando, Paulo falando. E quando a palavra de Deus é falada na boca do apóstolo Paulo, Onésimo se vê arrependendo do mal que fez. Eu acredito que Onésimo ali naquela prisão mesmo, Onésimo levanta a mão. Paulo, eu quero Jesus. Eu preciso de Jesus, né? E Onésimo passa então a ser orientado por Paulo. E Onésimo passa a ser, de um transgressor, um cooperador do Evangelho ali, para ajudar Paulo. E eles começam a pregar e a fazer a obra de Deus nas prisões, né? Ou quem quer que chegasse naquela prisão, né? Já era abordado, de repente, não pelo apóstolo Paulo, mas o recém-convertido Onésimo já dava um testemunho, né? Já queria também falar de Jesus. Quem é o novo convertido que não quer falar de Jesus, dar o seu testemunho de como Jesus o salvou, de como Jesus o libertou, de como Jesus trouxe ele das trevas para a sua maravilhosa luz? Onésimo então passa a ter uma experiência e ser de utilidade na obra missionária de Paulo, e ser de utilidade na obra missionária de Colossos, né? Como em Filipenses e em outros lugares. Onésimo agora é um cooperador do Evangelho. E Onésimo não podia viver sobre aquela irregularidade. Nós, quando aceitamos a Cristo, nosso Salvador, nós saímos do mundo. Como que nós saímos do mundo? Cheio de pecado, né, pastor? Cheio de rabicho, cheio de mau costume. A gíria rola solta na nossa boca antes de nós termos o conhecimento de Deus. Quando nós temos o conhecimento de Deus e passamos a conviver com os irmãos, a nossa linguagem muda, não é? O nosso comportamento muda, os nossos vícios ficam para trás, não é verdade? Há alguém que prega e alega: venha como estás. Sim, você pode vir como está, mas não pode ficar como estava. Aí torna-se um pecado ainda pior. Você pode vir como está, traga os seus vícios,
mas não fique com ele dentro da casa de Deus. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, Onésimo veio cheio de problemas. E agora Paulo, olhando para aquele problema que parecia que para Onésimo não tinha uma solução, ele começa então, depois de como nós vimos aqui, ele elogiar o ministério de Filemon, ele começa então a reverter o processo e a interceder em favor de Onésimo. Ah, Filemon, agora me lembrei, não tem o Onésimo? Pois é, rapaz, olha, Onésimo se converteu, Onésimo mudou de personalidade, Onésimo agora é um cooperador, e ele está disposto a fazer o bem, e ele vai ser útil, tem sido muito útil a mim, e vai ser muito útil para ti também. Olha, deixa eu te falar uma coisa, Filemon, você perdeu um escravo do pecado, e agora você vai ganhar um servo de Cristo, um salvo pelo amor do Evangelho. Olha que coisa boa que você vai ter. Tá, Filemon, eu estou sabendo que Onésimo, quando saiu daí, te defraudou. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. Ele não entrou em detalhes o que ele fez com você. Mas se a dívida dele para você é imperdoável, era imperdoável, eu quero te dizer uma coisa. Agora não é mais. E eu não quero nem saber quanto que Onésimo te deve, porque eu estou disposto a pagar a dívida de Onésimo que Onésimo deixou com você. Estou disposto a pagar essa dívida. Tão somente eu te peço que você receba Onésimo na sua casa novamente. De repente, Filemon, ele pode ter pensado assim: vai ser difícil receber Onésimo de novo. Mas Filemon, como servo de Deus, ensinava as mesmas palavras de Jesus, que a irmã falava aqui domingo retrasado. Quantas vezes você deve perdoar? 70 vezes 7. Ou seja, Jesus estava dizendo que você tinha que perdoar infinitamente, porque ninguém na sua sã consciência, por mais intelectual que seja, por mais esperto que seja, ele vai conseguir contar quantas vezes ele deu perdão para alguém, né? Se ele contar até 20 vezes, ele já esqueceu e não lembra mais. Então o perdão é algo que nós devemos conceder sempre, indefinidamente, a todo momento, a toda hora. E Filemon compreendia isso. Assim, o que Paulo está me pedindo, realmente, de acordo com a palavra do meu Senhor, eu devo fazer. E agora Paulo fala com todo jeitinho e ainda diz: olha, se você recebe a ele, é como se você estivesse recebendo a mim. Esse homem mudou tanto que tem a minha confiança, o meu crédito, e eu de próprio punho estou escrevendo para você. De próprio punho ele estava escrevendo para Filemon. Filemon precisava perdoar a Onésimo. Onésimo precisava de perdão, precisava voltar a trabalhar junto com Filemon. Mas agora,
existe o pecado que está ali e que Deus perdoou, mas vamos nos lembrar que aqui, à nossa esquerda, existe o acusador, que mesmo você tendo recebido o perdão de Deus, mesmo você ter sido liberado daquele pecado, o acusador vai fazer questão de te lembrar que você pecou um dia. Rapaz, você não é santo não, você adulterou, você roubou o seu Senhor. Você acha que isso vai sair barato? E o acusador começa a querer colocar desconfiança na vida de Onésimo e a querer colocar também repúdia na vida do Filemon. Mas ambos compreendem que existe esse acusador. E eu tenho certeza que a oração de Filemon, a partir daquele momento, foi: Deus, tira do meu coração toda mágoa, todo passado, porque eu vou preparar a minha casa para receber o meu irmão. Paulo preso, não tinha sequer ideia de quando ia sair dali. Mas o que ele diz? Ele fala assim, no finalzinho quase da sua carta, ele diz assim: olha, prepara a casa, prepara meu quarto, viu? Que eu estou chegando. Eu estou chegando aí, breve, vou estar junto com vocês, vou estar com essa igreja. Logo vou estar junto com vocês. E quero com alegria ver você, Filemon, e Onésimo trabalhando junto. Eu vou te falar de novo, Filemon. Esse homem é uma bênção, rapaz. Você nem imagina como esse homem mudou quando recebeu a Cristo como seu Salvador. Então nós vimos aí a obra intercessória do Espírito Santo de Deus na vida do apóstolo Paulo. Como ele se deixou dominar pela presença do Senhor para interpelar em favor de Onésimo, um ex-escravo. E agora ele fala: olha, Onésimo, vou te dizer mais. É engraçado que ele fala essas palavras, né? No versículo 16. Ele fala como? Ele está falando assim para Onésimo. No versículo 15 ele diz: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, ou por um pouco de tempo, a fim de que o recebesse para sempre. Aí ele continua, no versículo 16: não como escravo, não, ele não vai ser recebido por você mais, não como escravo, de forma alguma, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Aí tá, beleza. Quando Onésimo, imagina, quando Onésimo chega, vamos ter aqui uma visão além, né? Onésimo recebe o perdão e é livre. Onésimo procura o quê? A casa de Filemon, onde ele prestava serviço para o seu senhor. Eu acredito que Onésimo tenha chegado como um servo, esperando ser tratado, né, por Filemon como seu senhor. Eu estou voltando para o meu senhor, isso é maravilhoso, eu estou voltando para o meu senhor, não é isso? E quero ser tratado como servo. Imagine uma pessoa que se desvia do Evangelho, se desvia de Cristo. Ele conhece Cristo, se desvia.
Ele é servo de Jesus Cristo por amor, mas ele se desvia. E ele passa então a bagunçar geral, mas aí depois ele quer voltar. Ele volta humilde como servo, de cabeça baixa, né? Eu imagino Filemon voltando para casa. Chega na porta de Onésimo voltando para casa. Chega na porta de Filemon, bate a porta. Filemon vem atender. Quando Filemon abre a porta e ele olha, encara Filemon, o que ele faz? Ele abaixa a cabeça assim, ó. Paz do Senhor, meu amado Filemon, meu Senhor. Filemon, eu acredito que Filemon tenha dito: não, eu não sou seu Senhor. O seu Senhor agora é Jesus Cristo. Assim como Ele é meu Senhor, nós somos irmãos. Vem cá, Onésimo, me dá um abraço, rapaz, que saudade de você. Aleluia. Eu não tenho dúvida nenhuma de que aconteceu isso, porque ele ouviu a palavra de Paulo. E quando ele encontra e vê Onésimo, que saiu vergonhoso, porque tinha roubado o seu Senhor, saiu sem honra, porque tinha defraudado o seu Senhor, mas agora ele bate na porta do seu Senhor, e olha para ele, não consegue encarar nos olhos, sauda com a paz. Então ali gera um amor, porque é como se Paulo estivesse chegando à porta. Filemão olha e compreende e lembra das palavras: recebe a ele como recebesse a mim. E olha, não recebe ele como escravo não, porque ele é servo do Senhor, como tu, como eu. Então a alegria foi imensa quando ele recebe a Onésimo. E a casa se enche de graça. O culto naquela noite foi maravilhoso, pastor. O culto naquela noite foi maravilhoso. Onésimo estava de volta, não como escravo que roubava, não como ladrão, não como alguém que cometia várias coisas horríveis, mas agora como um servo de Deus, e dizendo para ele: olha, Filemon, estou pronto para fazer a obra de Deus, hein? Aonde você for, me leva, eu quero ir também. Irmãos, é maravilhoso quando nós vemos. Eu fico olhando a vida de Paulo. Paulo fala assim, né? Ele diz assim: eu quero que vocês sejam meus imitadores, como eu o sou de quem? De Cristo, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmão, tem que ter muita bala na agulha, né, para falar um negócio desse, né? Pensa bem. Pensa bem. Eu quero que vocês me imitem. Eu quero que vocês sigam o meu exemplo. Eu quero que vocês sejam meus imitadores, como eu imito Cristo. Nas suas prisões, nos açoites que ele recebeu, no testemunho que ele teve que dar, sendo homem naturalizado de Roma, é preso, é esbofeteado. Quando ele diz: espera aí, eu sou cidadão romano, o pessoal se retrai com aquilo. Ou seja, agora já foi, vocês já me bateram, o que vocês vão poder fazer agora? Já me acorrentaram, me aprisionaram. Paulo, olha, o que esse homem tinha para ser um homem exaltado e cheio de presunção? O que ele tinha?
Ele tinha tudo, gente. Ele era um cara formado, doutor, como alguém diz por aí, né? Sou doutor em bacharel, sou doutor em filosofia, sou PhD nisso, naquilo outro, né? Por isso eu tenho condição de falar para multidões, né? Paulo trazia todos os títulos possíveis para ser um homem respeitoso pela sociedade que vivia. Mas ele jogou tudo no chão e disse: Senhor, eu quero começar daqui agora, desse exato momento. E ele começa dali. E para seguir a Cristo e para ser imitador de Cristo, ele teve que abrir mão de tudo quanto ele tinha, de todo o conhecimento que ele tinha, para dizer: agora eu vou fazer a obra do Senhor. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso é o que deve continuar acontecendo nas nossas vidas. Então nós temos, nessa carta a Filemon, nós aprendemos, o que nós aprendemos? Nós aprendemos a sermos crentes verdadeiros, intercessores. Foi para isso que eu fui chamado. Foi para isso que eu fui chamado. Foi para interceder. Foi para pregar, para falar do amor de Cristo. Foi para isso que eu fui chamado. Então, quando eu estava pensando na forma de falar ou dar continuidade na orientação que a irmã veio trazendo, eu disse: meu Deus, tem misericórdia de nós, porque, né, irmã abençoada, uma escola dinâmica, maravilhosa, né? Então, eu quero abrir um parênteses aqui para você. Se você quer participar, ou perguntar alguma coisa, ou expor alguma ideia, fale dentro da lição. Amém? Fora não, dentro desse assunto. O que nós aprendemos daí? O que vocês tiraram daí? Senão eu vou continuar. Porque, irmãos, o que é que eu, como servo de Deus, aprendo com isso, né? Que não importa o dano que me foi causado por alguém, não importa. O perdão tem que vir, porque isso fala do Deus que eu carrego dentro de mim, fala do Cristo que eu carrego dentro de mim. Se eu tenho condição de perdoar, alguém olhou para mim, né, e disse que eu não valia nada. Alguém olhou para você e disse que, se eu fosse você, eu teria vergonha, né, de ficar dessa forma. Te humilha. Alguém te fala alguma coisa que te ofende profundamente. Não importa qual seja o nível dessa afronta, desse insulto, o nosso Senhor que nós seguimos nos ensinou a fazer o quê? Quando te baterem numa face, você faz o quê? Você dá a outra. Isso quer dizer o quê? Se nós recebemos afronta, se nós somos desprezados por alguma coisa, por alguém, isso não é nada. Se você
de repente, chorou orando no seu quarto, porque você sentiu que foi mal amado por alguém, ou desrespeitado por alguém, lembra que você sofreu muito pouco perto daquilo que, como servo de Deus, nós deveríamos nos submeter a sofrer. Deveríamos. Tem alguém que diz até hoje, né? Alguém que diz isso, que está com a Bíblia aqui, pastor. Mas se alguém pisar no meu calo, eu ponho a Bíblia aqui do lado e vou para cima. Né? Sou cristão, mas não me faz o de bobo não, que eu boto a Bíblia do lado daqui e vou para cima de você. Falta de conversão, né? Falta de conversão. Ele não é convertido. Não é convertido. Deus, Ele espera de nós esse momento, porque nós seremos conhecidos pelo quê? Pelas obras que nós praticamos. Nós somos conhecidos. Pela palavra que nós trazemos à nossa boca, nós somos conhecidos. Então, ele fala para Filemon exatamente isso que eu acabei de falar com vocês. Se ele te defraudou em alguma coisa, se ele te causou algum dano, olha, se ele está te devendo alguma coisa, versículo 19, põe na minha conta. Versículo 19, ele fala assim, ó, põe na minha conta aí. Se ele está te devendo alguma coisa, se ele ficou devendo você, está devedor a você, põe na minha conta. Quando eu chegar aí, eu te pago. Agora presta atenção. Ele fala assim, né? Eu, Paulo, de próprio punho, no versículo 19, o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício, reanima meu coração. Alegra meu coração com isso, irmão Onésimo. Olha, não tinha como atender o pedido desse homem. Como, pastor? Como é que você ia... Como Onésimo iria negar esse pedido? Olha a forma como esse homem escreve, como esse homem fala. Gente, pensa em como ele orou, como ele se colocou na presença de Deus para escrever essas linhas. Pode falar, irmão. O irmão fez a pergunta anteriormente, e aqui nós, pelo menos o sentimento de buscando ver, Paulo foi preso por causa do amor de Jesus, por causa do testemunho a Jesus, perseguido. Mas ele não deixou de fazer, nem para fora e nem lá dentro da prisão. Porque se dá nós entendermos que Anésio, ele foi convertido na prisão com Paulo. Se agora ele tinha feito algo errado, como o irmão falou no início da aula, se ele tinha praticado alguma iniquidade, tinha praticado alguma coisa que foi para a prisão, certo? E aqui no versículo 10, peço-te o meu filho que gerei nas minhas prisões. Quer dizer, como o irmão falou, né, filho da fé. Então quer dizer, esse Anésio, ele foi convertido no ensinamento da palavra de Deus. Não mostra aqui, pelo menos claramente, no meu entendimento, que ele já era convertido. Porque ele foi para a prisão também. E só vai para a prisão
nem foram os discípulos de Jesus ou os malfeitores. Então eu gerei, ó, peço para o meu filho a Deus que gerei nas minhas prisões. Então ele ensinou para ele pedir na carta que ele mandou para Filemon, se ele tinha alguma dívida, se ele tinha cometido alguma coisa, que ele já era uma nova criatura. E até então Filemon ainda não tinha esse entendimento que ele tinha convertido. O testemunho de Paulo, de uma pessoa, como pastor, como você, como qualquer um de nós irmãos, dá testemunho de uma pessoa, porque nós estamos fazendo essa carta de referência. E que aquela pessoa foi cuidada, aquela pessoa foi convertida, aquela pessoa está em outro procedimento. Mas a carta de Filemon é uma carta de referência sobre Onésimo. É a carta falando exatamente sobre Onésimo. Ele começou a falar exatamente para chegar até Onésimo, que estava fora de casa e queria voltar para casa, mas não tinha como voltar, estava envergonhado. Também tinha conseguido nas prisões. Então, na prisão de Paulo, Onésimo se converte. Ele foi gerado através da pregação de Paulo, durante o seu tempo preso. Então ele pede que ele seja recebido, e ele ainda diz: alegra o meu coração, né? Me faz alegre aí. Certo como eu estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. O que é fazer mais do que eu estou pedindo? Você não só vai receber ele de volta, como que também você vai dar liberdade para ele. Porque até então ele era escravo do Onésimo. Por lei, de Filemon. Onésimo, por lei, era escravo de Filemon. Ainda devia obediência a Filemon. Então agora Paulo pede que ele o liberte. Deixa ele solto, porque ele é uma bênção. E ele vai abençoar, tanto a mim quanto a você. O Evangelho de Cristo vai prosperar. Esse homem tem um chamado. Então isso é bom. E ao mesmo tempo ele continua: prepara-me também pousada. Foi o que eu falei aqui, né? Porque ele já antevia que ele seria solto para estar junto com os irmãos. Então, irmãos, olha que coisa boa. Nós, né, a Igreja Bíblica Cristã, temos um referencial com relação ao culto em casa, aos cultos em família, né? E pedimos a Deus que todas as casas de cada irmão aqui presente seja uma igreja na face da terra. Esse é o querer e o propósito de Deus, que cada casa seja uma igreja. Hoje você está sozinho lá na sua casa, está vindo aqui ou está indo na casa de algum dos irmãos aí. Olha, se você chegar para o pastor e falar assim: quero o culto na minha casa, vamos dar um jeito de todo mundo ir para lá. Vai ter um dia que a gente vai poder ir lá, né? Vai chegar um dia de que eu vou poder ir no culto aqui nas casas dos irmãos que tem. Tem alguns irmãos aqui que, conforme, né, nós temos o culto lá. Então eu quero um dia me desprender da minha casa e ir lá. Eu quero até pedir depois os dias que tem culto na casa desses irmãos, pastor, para eu poder me dispor um dia. Eu vou lá no culto na casa do irmão. Eu preciso ir, porque essa é a obra missionária, né? Essa é a obra que Deus tem com todos nós. Amém, irmãos?